Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus, amados. Hoje eu queria muito compartilhar com vocês no Pão Diário aquilo que a diferença entre a nova aliança e a nova aliança no sentido de que apenas uma coisa é necessária. Estava aqui antes de começarmos a reunião, meditando um pouquinho aqui, 10 minutinhos, e eu queria ver com os irmãos se nós pudéssemos começar o estudo de Gálatas na sexta-feira. Gálatas fala muita coisa em relação à graça. Paulo fala muito sobre o evangelho da graça e que ele tinha uma preocupação muito grande em que os cristãos de Gálatas, na verdade, todas as igrejas que ele abriu, não permitisse que outro evangelho fosse disseminado, que não seja esse evangelho. Então, na sexta-feira, a gente vai começar estudo de Gálatas, tá? Por quê? Porque no Novo Testamento, apenas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Na Antiga Aliança, muitas coisas era preciso ser feito para você poder obter o favor de Deus. Para você obter o favor de Deus na Antiga Aliança, era necessário cumprir toda a lei. E se você caísse em apenas uma delas, você caía em todas. Então, na Nova Aliança, apenas uma coisa é necessária. E como essa irmã fez uma oração tão bonita, ela falou sobre, Senhor, atende as nossas necessidades, que vá a cada coração. Realmente, esse é o desejo do Senhor, que Ele esteja aumentando e nós diminuindo. Hoje, que o Senhor aumente em revelação no coração de cada um de nós, para que possamos, de fato, ter essa clareza e esse descanso celestial. Jesus disse, aquele que está cansado e oprimido, vinde a mim que eu vos aliviarei. O desejo do Senhor, de fato, ele é tirar o peso, tirar aquele fardo que nós temos que fazer por merecer e receber apenas quando nós estamos aos pés de Jesus. Eu queria ler com você Provérbios capítulo 4, verso de número 20, apenas 3 versículos que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não deixes apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Nos anos 1800, havia um homem chamado George Miller. Ele se converteu ao cristianismo e se tornou um grande homem de Deus, porque o que marcou a vida dele foi que ele tinha 5 orfanatos e mais de 10 mil crianças ele cuidava. E não tinha prefeitura para ajudar, não tinha ONGs. Ele era um homem que dependia completamente de Deus. Completamente. Quando tinha uma necessidade, como essa oração que a irmã fez, ele invocava o Senhor. Sempre que havia um almoço, um jantar, sempre momentos antes, Deus, de alguma forma, providenciava. Então, ele foi marcado por um homem que dependia do Senhor completamente e que vivia nesse nível de fé, nesse nível de dependência. E aí, certa vez, Miller encontra um homem e fala: rapaz, você está trabalhando de 14 a 16 horas por dia e você não consegue encontrar um tempo para a sua família, um tempo para a sua saúde, e muito menos um tempo para a palavra de Deus. E aquele homem disse o seguinte: olha, eu trabalho todo esse tempo e não consigo colocar pão suficiente na minha casa. Miller sabia que toda a provisão que ele recebia
Deus trazia ele. Por quê? Porque Miller gastava tempo, Miller investia um tempo na palavra, Miller investia um tempo num devocional contínuo com o Senhor, e aquilo trazia sobre Miller uma paz e uma convicção que vinha de uma fonte que era o Senhor. Não tinha jeito. Por isso que o Senhor fala, filho meu, atenta bem nas minhas palavras. Guarda bem no meio do seu coração, porque elas são saúde em todos os tempos. E aquele homem não conseguiu entender, aquele homem começou a se afastar, dizendo, Miller, eu entendo o que você está dizendo, mas não consigo. Às vezes nós somos tomados pelo ativismo. Muita coisa tenta nos distrair, somos distraídos por tantas coisas e às vezes nós não conseguimos ter um tempo com o Senhor. Mas aqui, Provérbios, nós temos um conselho de Salomão. O Senhor nos fala, filho meu, preste bem atenção. Olha, preste atenção. Foque, preste atenção nas minhas palavras. Inclina o teu ouvido. Não deixes de apartar os seus olhos. Nós comemos com os olhos também. Comemos com os ouvidos também. Os alimentamos dessa forma. Nosso homem interior se alimenta dessa forma. Enquanto Miller estava ali se alimentando da palavra de Deus, o homem interior de Miller se renovava. O apóstolo Paulo diz o seguinte lá em 2 Coríntios capítulo 4, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Como que o nosso homem interior se renova? Quando nós estamos prestando atenção no Evangelho, nós estamos colocando a palavra de Deus nos nossos olhos. Quando colocamos ela nos nossos olhos, ela penetra em nós. Quando nós ouvimos a fé, a convicção, uma paz que o mundo não consegue compreender, começa a trazer uma segurança, uma certeza ao nosso interior. E aquele homem, quando Miller encontra, aquele homem vai se afastando e com certeza ele não tinha tempo para a palavra de Deus. Sabe o que o salmista diz lá no Salmos capítulo 1, verso 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha, prazer. Às vezes nós lemos sem prazer, mas quando nós lemos com prazer é algo tremendo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não vão cair, e tudo que você faz prospera. A prosperidade não é apenas dinheiro, mas a prosperidade está envolvida em tudo. Saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, saúde mental, saúde profissional. Quando nós desenvolvemos esse prazer e prestamos bem atenção naquilo que nós estamos colocando nos nossos olhos, nós somos alimentados, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos restaura. Se você puder abrir aí, 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 16, é o que Paulo diz. Paulo diz assim, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, exterior, perdão, que é a nossa carne, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Amado irmão, amado irmã, nosso homem interior precisa se renovar. Há uma necessidade, isso só é possível quando nós fazemos essa apenas uma coisa necessária. No Antigo Testamento tinha que fazer muita coisa. Hoje, apenas uma coisa necessária: sentar para ouvir. O que nós estamos fazendo hoje, nessa manhã, é dar glória ao Senhor. Estamos aqui prestando atenção naquilo que Deus está falando por meio da sua palavra, e a palavra dele não volta vazia. Toda palavra que o Senhor diz, ele vai junto, ele manifesta o seu poder, ele vai arrancando o que tem que ser arrancado, vai retirando a morte, vai manifestando vida. Todas as vezes que nós paramos para ouvir o Evangelho, o poder de Deus se manifesta. E ele fala o seguinte, Paulo continua em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha, a nossa tribulação ela é leve, ela é momentânea, ela é passageira.
mas ela tem um propósito de Deus. Quando nós estamos mesmo no tempo da bonança e no tempo da tribulação, colocando os olhos na palavra de Deus, diz assim: produz peso eterno de glória. Tudo o que nós precisamos é desse peso da glória. Quando nós passamos por uma tribulação, nós temos que compreender, ela é passageira, ela é momentânea, mas o propósito da tribulação é produzir, olha, Deus produz peso de glória. Eu não sei o momento de tribulação, de necessidade, de problemas que às vezes estão nas nossas vidas e passam, porque sempre na vida espiritual e no natural tudo é cíclico. No momento da tribulação, depois da tribulação vem a bonança, a tempestade, a bonança, a chuva, o sol, frio, calor. Tudo é cíclico. Quando vier uma tribulação na sua vida, atente bem para a palavra, guarde, ouça, lembre-se daquilo que você ouviu da parte de Deus. Lembre que essa tribulação que você está passando hoje tem um propósito. Não é que Deus enviou tribulação, porque todas as coisas vão contribuir para o bem até a tribulação. Quando a tribulação vier, acredite, a glória de Deus vem junto com você. A glória de Deus vai produzir algo poderoso em você, um crescimento, um avanço, uma experiência, um milagre. Tudo Deus tem um propósito. Qual que é o propósito de Deus? É se revelar ao homem. É mostrar ao homem que Deus o ama e que Deus sempre tem um escape. E Paulo continua ainda, não atentando nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, e as que não se veem, elas são eternas. Qual que é a intenção da carne? A intenção da carne é nos atentarmos para os problemas, para as lutas, ficarmos ali com o nosso homem exterior, apenas observando as circunstâncias que estão muitas vezes nos engolindo, não sabemos qual a resposta, o porquê daquilo. Será que eu pratiquei alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa que eu estou merecendo receber? Será que eu estou colhendo aquilo que eu plantei? Será que isso? Será que aquilo? As dúvidas começam a nos fazer olhar mais para as circunstâncias, se atentar naquilo que se vê fisicamente, do que naquilo que você não vê, mas crê. Então, o propósito do Senhor é que apenas uma coisa é necessária. Que coisa é necessária? Sentar aos pés de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, mas depois você me responde. Quero fazer uma pergunta aqui ao grupo. Da mesma forma, você realmente acredita que todos os dias uma coisa é necessária? Da mesma forma, nós realmente conseguimos, quando estamos ali naquele ativismo, aquelas coisas que nós somos tomados pelo horário, é filho para a escola, é trabalho, é isso, aquilo, outro, tantas coisas. Será que nós conseguimos, às vezes, também, como aquele amigo do George Miller, gastar tempo no Evangelho, investir tempo? Às vezes nós somos tão tomados que nós não conseguimos parar um tempo para sentar, para ouvir, inclinar os nossos ouvidos ao coração do Pai. Querido irmão, querida irmã, mesmo que as contas não sejam pagas, mesmo que você não esteja progredindo no estudo, ou crescendo, ou avançando, ou se desenvolvendo naquilo que você tanto queria, lembre-se de uma palavra: apenas uma coisa é necessária. Pode parecer algo, pode até parecer chovendo molhado, mas não é chovendo molhado. Se você pegar o exemplo de Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, quando Marta reclamou para Jesus que a sua irmã Maria havia deixado ela servir sozinha, porque Maria estava onde? Marta estava fazendo muitas coisas. E onde que estava Maria? Maria estava sentada onde? Aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Não estou dizendo que nós não temos que fazer coisas, claro que temos que fazer coisas, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua prioridade. Tudo. Poderia primeiro Marta e Maria sentar para ouvir e depois juntas elas, depois de estarem alimentadas, restauradas, renovadas, aí juntas elas poderiam depois
fazer o que precisava ser feito. Porque estar aos pés de Jesus é a melhor coisa, é a única coisa que nós realmente precisamos. Por quê? Porque todas as nossas respostas para o nosso dia a dia está lá. A resposta para o seu casamento, a resposta para o seu avanço, para o seu crescimento, a resposta para a depressão que muitos estão aí hoje, ansiosos, preocupados. E Jesus disse para ela: eu não vou tirar a melhor parte dela, jamais, porque ela escolheu a melhor parte. Está aos pés de Jesus. Faça uma experiência quando você estiver sendo atacado por pensamentos, quando a sua família, você estiver atacado. Pare tudo. Porque a ideia do diabo qual é? Tirar você dos pés de Jesus e fazer você tentar resolver sozinho, às vezes, aquilo que você não consegue, e não vai conseguir mesmo. Mas quando você estar aos pés de Cristo, querido, uma paz, uma unção poderosa derramada. Olha só o que Provérbios diz. Se você ler esse texto, tudo que você precisa está nesse texto. Filho meu, atenta para as minhas palavras, preste atenção nelas. Olha, as minhas razões, inclina os seus ouvidos, não deixes apartar dos teus olhos. Oh, meu Pai, guarda no íntimo, lá no interior, bem no meio do teu coração. Qual que é o resultado? Resposta: porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Quer dizer, quando você para, saúde, shalom, poder de Deus, seu corpo é restaurado, seu corpo é curado. Se houver enfermidades, quando você parar para ler, para ouvir e meditar e ter o prazer, os céus estão abertos sobre você e você está recebendo diretamente dele, porque o véu foi rasgado, não há mais intermediário. Quando você atenta bem para a palavra, você começa a receber unção de Deus, peso de glória. Se você está precisando de saúde, eu sei que hoje os médicos, os remédios são uma bênção. Quando nós estamos com dor de cabeça, nós temos uma tendência de tomar uma Novalgina. Nada contra a Novalgina. Mas por que não atentar bem para a palavra de Deus e receber saúde? Por que não colocar os olhos nela e receber todo o benefício que a palavra declara? Que a palavra já liberou sobre a minha vida, porque pelas suas pisaduras, e você começa a declarar, pelas suas pisaduras eu sou sarado, e essa dor agora o Senhor já levou na cruz, em nome de Jesus, e a dor, sumiu. Acabou. Eu falo, uau, peraí, funciona. Você começa a declarar a palavra e ela começa a fazer parte de você, é como a comida que você come, o feijão, o arroz, quando você metaboliza ela faz parte do seu organismo. Quando você metaboliza a palavra, comendo, ouvindo, colocando os olhos nela, ela faz parte de você. Agora ela precisa ser liberada, declarada, falada. Aleluia! E aí você começa a ver o peso da glória vindo sobre você. Não é o peso da mão de Deus para te julgar e para te condenar. Não! É o peso da glória. E quando ela vem, querido, em nome de Jesus, ela vem com um pacote de benefícios. Amém? O que nós precisamos é nos apropriar dessa verdade. Quando o salmista declara que bem-aventurado é o homem que tem o prazer na lei, na palavra, e nela medita de dia e de noite, ele tem benefício dessa palavra. Ele fala que o homem é como essa árvore, uma árvore está parada no lugar certo, sendo regado pelas águas de Deus, pelas águas do Espírito, trazendo vida para essa árvore. Nós somos como essa árvore, quando nós desenvolvemos esse prazer, porque na medida que você colocar os olhos na palavra, você vai ter um prazer tão grande que não vai conseguir sair daqui a algum tempo. Você vai querer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Vai ver o que você não via. O Espírito vai falar com você, querido. Em nome de Jesus, nós temos que ser como Maria, sentar aos pés de Jesus. Quando você senta aos pés de Jesus, você começa a descobrir que o amor dele é poderoso.
você começa a compreender a obra do Calvário. E no Calvário você recebeu tudo o que você precisa. Amado irmão e minha amada irmã, eu fico assim, maravilhado quando vejo pessoas, hoje, 6 horas da manhã, sentadas aos pés de Jesus. Como Deus se agrada, como Deus ama isso. E porque você está sentado aos pés de Jesus, se prepare para receber a sua necessidade, o que você precisa. O que você precisa? Quando Jesus encontra Bartimeu, Bartimeu ouve o som daquela multidão e Jesus fala: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça, Bartimeu? Porque todo mundo tentou impedir Bartimeu de receber. Mas quando ele ouviu aquela multidão, Bartimeu pergunta: quem é? Quem é? Disseram: é o Messias, é Jesus. Quem? O Messias? Meu Deus! Os olhos espirituais daquele homem se abriu imediatamente. Aquele cego enxergou o que muita gente que tinha vista não conseguia compreender e nem enxergar. Vista é diferente de visão. Vista só vê o natural. Visão consegue ver o sobre. Aquele homem teve visão. Visão. Quando você senta aos pés de Jesus, sua visão se amplia sobre todos os seus problemas, sobre todas as suas necessidades. A sua visão se abre para você descobrir que o Messias chegou, que o Salvador chegou, e quando ele chega, a provisão já está liberada e disponível. Aquela batalha que você tinha que enfrentar, ele já venceu, porque a sua visão se abre. Deus, quando você para sentar aos pés de Cristo, ele se revela a você, amado. Se você meditar lá em Josué, estou compartilhando com você para mostrar que apenas uma coisa é necessária. Apenas uma, não muitas. Uma. Dessa uma vem todas as coisas. Mas, pastor, eu tenho que aprender a dar 10 passos para ser bem-sucedido, 5 passos para receber uma cura de uma depressão, 5 passos para ser curado. Filho, uma coisa é necessária, uma. Bartimeu era cego, uma coisa foi necessária. A mulher do fluxo de sangue tinha hemorragia há 12 anos, uma coisa era necessária. Os endemoniados, ninguém conseguia resolver, apenas uma coisa era necessária. Todos foram trazidos ao Cordeiro, todos. Hoje a minha oração é que você pare de andar pela vista, mas comece a andar pela visão. Então, quando você se assenta para estar aos pés de Jesus, a visão se abre. Foi isso que Marta não conseguiu ver. Foi isso que Maria conseguiu ver e perceber. Qual que foi o sucesso de Josué? Qual que foi a vitória de Josué, que foi um dos maiores conquistadores, que tomou posse da terra prometida? De fato, se você meditar em Josué capítulo 1, verso 8 e 9, diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, esse livro poderoso. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Quando você coloca os olhos na palavra de Deus, você então recebe de Deus o seguinte: filho, tudo que você está lendo, está meditando, não tenha medo, eu sou contigo. Onde você for, onde você pisar na planta do teu pé, não é você que vai ter vitória, eu vou te dar vitória. E se você mantiver os teus olhos na minha palavra e estiver bem no centro do teu coração, então o teu caminho já está definido. Sucesso, vitória.
Não estou dizendo que nesse caminho não vai ter lutas. É claro que tinha luta, tinha gigante lá na Terra Prometida, tinha problemas, tinha lutas como você tem, eu tenho também, aleluia. Mas glória a Deus que nós temos uma certeza: o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Nessa luta que você está vivendo, eu só tenho que ter uma certeza: o Senhor está comigo? Tá, então aleluia, então pronto. Eu tenho que ter essa certeza, mas é claro que o adversário quer nos tirar desse ambiente de segurança e certeza. Quando Deus diz que ele agindo, ninguém pode impedir, é isso que aconteceu com Josué. Josué começou uma caminhada, uma trajetória, um processo de conquista da terra prometida a Abraão. E daqui a pouco, Josué e Caleb, porque creram, tiveram visão, entraram. Os que tinham vista, não entraram. Os que tinham vista, enxergaram só gigante. Os que tinham vista, falavam só de problemas. Os que tinham vista, só falavam de dificuldades. Mas o que tinha visão, disse: não, esses gigantes para nós serão como pão, serão nosso alimento. Enquanto quem tem vista, fala: não, nós somos gafanhotos, não vamos conseguir. Querido, hoje, uma coisa apenas é necessária. Uma coisa é necessária. Que você possa ser Marta não, Maria, aos pés de Jesus, recebendo espírito de revelação, visão. Deus vai ampliar seus olhos, Deus vai te mostrar o que você talvez não via antes. Tome posse dessa verdade espiritual, porque, querido, em nome de Jesus, quando você se deparar com seus inimigos, aliás, nossa luta não é contra as pessoas, é contra o inferno, os principados, potestades, dominadores. Mas maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Maria, essa é a melhor parte que você fez hoje e todos os dias, de segunda a segunda, estar aos pés de Jesus. Você vai sair para o seu trabalho hoje, você vai sair para a luta, para o seu dia a dia, mas saiba de uma coisa: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, por onde você for. Você crê nisso? Você realmente acredita nisso? Eu já acordei nessa manhã aqui alucinado. Falei: Senhor, me mostra o que o Senhor vai fazer hoje. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu só sei de uma coisa: o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar. Eu estou sendo conduzido. Glória a Deus, querido. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, filho. Eu não sei qual é a tua ansiedade, mas uma coisa é necessária. Quer resolver o problema da sua ansiedade? Sente-se. Filho meu, atenta bem para as minhas palavras. Inclina os teus ouvidos para ela. Não tire dos seus olhos, não tire dos seus olhos. Quando você meditar hoje, essa comida que você está comendo agora, ela vai te nutrir hoje, o dia inteiro. Amanhã tem mais. É como se fosse um maná. Você está comendo hoje, amanhã eu vou comer mais, outro dia mais. Todo dia o Senhor tem alimento poderoso para você. Guarda no íntimo do seu coração, porque são vida para aqueles que acham. Eu e você achamos, encontramos a palavra, encontramos vida. Você está pronto para receber essa vida, querido? Em nome de Jesus, Deus está com as suas mãos estendidas para derramar esse óleo de unção sobre você, sobre a sua cabeça, sobre essa situação, e você vai andar de glória em glória, em vitória em vitória. Mas você pode falar: pastor, mas e as lutas? Quem que é maior? O pecado ou a graça? Quem que é o maior? A luta ou aquele que já conquistou a vitória por mim? Às vezes nós damos mais ênfase para as lutas do que para aquele que já me concedeu a vitória. Damos mais ênfase para o diabo do que para Jesus. Damos mais ênfase
para a antiga do que para a nova aliança. Eu só quero saber de uma coisa. Eu quero estar aos pés de Jesus e receber tudo o que ele tem para mim. Você está pronto para receber? Você está recebendo hoje mais e tem muito mais. Jesus é uma fonte, ele é a fonte da vida. Então, guarda no seu coração, não deixa ninguém roubar de você aquilo que você está recebendo do Senhor diariamente, de segunda a sexta, com homens de Deus que têm compartilhado com você, que têm aí ministrado o evangelho, e permita que cada semente se transforme numa árvore, onde ela produzirá, terá muitos frutos. Você é uma árvore, a semente é apenas menor, é a menor, mas na medida que você alimenta ela está numa boa terra, ela vai se transformar numa árvore, e uma árvore frutifica. Você hoje pode ser apenas uma semente que está começando a sua vida, mas acredite, na medida em que você proteger o seu coração, que a semente cair nesse coração abençoado, que é a terra boa, a terra fértil, aquela terra que crê, é aquela terra que acredita. Então essa semente vai se transformar numa árvore que vai dar frutos ao Senhor naquele dia. Lembre-se, dentro da sua missão, você trabalha, você tem sua família, você tem seu lar, suas atividades, mas dentro dessa missão, Deus tem uma missão para você: frutificar. Frutificar. Você vai frutificar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria aqui abrir aqui espaço para compartilhar alguma coisa, para que nós pudéssemos orar. Maiara, por favor, fique à vontade, filha. Sabe que tem uma história muito linda aqui da Flávia, não sei se ela pode falar agora, se ela puder compartilhar, né? A gente está falando sobre depender só de Deus e se sentar nos pés de Jesus, né? E ela teve uma situação com o filho dela de doença e que foi curado milagrosamente, mas ela fez o quê? Isso que tá falando agora, não é? O médico falou, eu vou me desesperar e vou entrar em pânico. Flavinha, se você puder contar rapidinho, que é tão linda a história. Aleluia. É que eu acho que ela deve estar indo para a faculdade, né? Não sei se ela tá. Nossa, que tremendo, filha, que Aí, ó, tremendo. tá aí. Bom dia. Eu tô tomando café aqui rapidinho, que eu tô saindo, 7 horas, eu tô atrasada. É. Mas, assim, realmente até contei no meu livro. Você leu, Mayara? Eu ainda não, mas eu vou ler, meu Deus, ainda não li. Então, ele apareceu com umas manchas no corpo. E essas manchas foi. Primeiro ele furou o pé, né, no espinho. E aí saiu muito sangue, deu tipo uma hemorragia. E aí, no outro dia, apareceu o corpo dele todo manchado, parecendo que ele tinha tomado uma surra. Aí eu levei no médico, o médico pediu pra gente levar urgente para outra cidade, que as plaquetas dele, o mínimo, é 150 mil. Ele estava com 2.000 plaquetas. Então, assim, ele poderia ter uma hemorragia, né? Poderia sangrar pelo olho, pelo nariz, pela boca, tudo, né? Poderia sangrar. Aí ela pediu pra gente ir correndo para outra cidade para poder fazer o tratamento. Aí, quando chegou lá, a médica fez aquele exame da coluna, né? Porque ficou achando até que poderia ser aquela doença, né? Esqueci até o nome agora. Eu tô aqui. E aí, depois do exame, isso, constatou que não era nada grave, que o nome da doença era púrpura. E que a púrpura era muito perigosa, né? Poderia chegar à morte também, mas que a gente confiasse e tal, e que tomasse os remédios, que ele, né, que não teria problema. Porém, assim, ela nos assustou muito, né? Então, assim, a gente ficou desesperado. E aí comecei a orar, fazer campanha de oração. E eu chegava à noite, assim, eu colocava a mão, assim, sobre ele mesmo e declarava a cura, né? Só falava que ele era curado, que ele era sarado, que Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E aí declarava mesmo, tomei para mim essa palavra mesmo. E aí ele fez o tratamento com 1 mês e um dia a gente foi na igreja e aí lá o Senhor, né, falou que estaria curando uma criança naquele dia. E aí depois daquele dia nunca mais ele teve nada.
Nunca mais ele Aleluia. teve nada, 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 nada. Então, assim, Aleluia. foi uma cura mesmo, entendeu? Porque ele poderia, né, ter uma doença pior, mas, assim, Deus foi tão misericordioso, né, que curou ele. E depois disso, eu estava afastado da igreja, tinha uns 20 anos já afastado da igreja. E ele tinha Nossa. 8 anos de idade e ele ia para a igreja sozinho, pegava a bíbliazinha dele e ia para a igreja sozinho. E através da vida dele, eu, o marido, o pai dele, né, nós voltamos, né, para a igreja, porque Deus, né, em tudo ele tem um propósito, né? Então foi através da vida dele que a gente voltou para a igreja, né, para servir ao Senhor. E Marcelo, meu esposo não era crente, era católico, nunca tinha sido crente na vida, se converteu e a gente está até hoje aí para honra e glória do Senhor. Glória a Deus, irmã. Que Amém. testemunho poderoso, hein? Verdade. Aos pés de Jesus. Deus permitiu, né, que acontecesse essa enfermidade na vida dele, para que a gente, né, retomasse, né, os caminhos, né, porque eu fui criada no Evangelho desde 7 anos. Eu me afastei justamente quando eu me casei. Aí que eu me afastei. E aí, assim, Deus fez tudo, né? Foi tremendo. Hoje em dia, ele está com 28 anos. E para honra e glória do Senhor, nunca mais aconteceu nada. Que a médica falou ainda que poderia ter sequelas, que ele poderia ficar doente e tal. E ele não teve mais nada. Nem exame de sangue, assim, para poder voltar lá, para poder fazer. A gente não foi mais nunca. Então, assim, eu realmente peguei a cura mesmo, né? Tomamos posse da cura mesmo dele. É obra completa. Quando Deus faz, ele faz completo, não fica nada para trás. Verdade. E por causa disso também, hoje em dia, ele tem uma fé muito grande assim, em Deus. Ele sabe que Deus tem um propósito na vida dele. Já livrou ele de muitos acidentes, dessa doença. Já teve acidente de moto. Foi terrível, assim. Mas, assim, Deus está cuidando dele e da família dele. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu creio que o Senhor está derramando óleo de unção sobre esse grupo aqui hoje. Se tiver alguma enfermidade, quero que você ore comigo também. O Senhor está dizendo que se você colocar os olhos, os ouvidos na palavra e prestar atenção nela, você vai receber saúde, como recebeu essa irmã, como a Maiara recebeu também quando o dia foi encontrada pelo Senhor. Ela estava enferma, precisando de saúde, e ela foi encontrada pelo Senhor. Seja dor na coluna, seja espírito de tristeza, seja qualquer coisa que você, de repente, estiver passando, uma crise de ansiedade por problemas que você tem que resolver, às vezes o seu casamento que precisa de uma restauração, não importa qual seja o problema, às vezes eu não vou nem ser específico ao problema que você está vivendo, mas quando você está praticando uma coisa necessária, o Senhor sabe qual é a área que ele precisa inundar o seu coração. Ele sabe. E se alguém tiver algum pedido específico, quer compartilhar aqui, eu quero orar com você, eu apenas vou ser boca de Deus aqui, eu sou apenas aquele jumentinho que está carregando aqui aquele que era e que há de vir. Eu sei que a glória é dele, eu só quero compartilhar e ele está com uma vontade muito absurda de manifestar o seu amor sobre você. E esse amor é manifestado curando, libertando, abrindo portas. Ele quer que você termine o seu dia hoje e olhe para trás e diga: nossa, eu não conseguia imaginar, mas ele é maravilhoso. Quanto que ele fez na minha vida hoje? Como que eu poderia pensar? Se desconecta mesmo da sua razão e coloca o seu coração nas mãos dele para que ele possa, nas mãos do Senhor, para que ele possa te dar visão celestial. Eu quero orar com você nessa manhã. Maiara, quer falar mais alguma coisa, filha? Não, tá maravilhoso. Só agradecer, que palavra linda. E cada vez mais na minha vida eu venho comprovando que esse é o segredo, né? O grande segredo. A gente ouve um monte de segredo por aí. O segredo é esse, é uma única coisa. É ouvir a palavra, é sentar aos pés de Jesus. Então, essa palavra veio só para fortificar e fortalecer que esse é o caminho mesmo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje cedo, que maravilhoso, né? Olha só quantas pessoas aqui, acho que estamos em 14 pessoas.
todas nessa fome, né? Muito maravilhoso. Só agradecer pela palavra de hoje, tio. Glória a Deus. Eu queria que você realmente fosse um Caleb, fosse um Josué, que recebesse toda essa orientação e aplicasse na sua vida hoje. Eu quero orar com você. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem poder. Não é de um homem que pratica justiça, mas é um homem que foi justificado pela fé, pela graça mediante a fé. Então eu quero orar com você. Eu sei que o poder de Deus já está aí onde você está. Eu tenho certeza absoluta. Eu queria que você orasse comigo. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos olhos para o monte, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos clamar a esse Deus maravilhoso, para que esse poder comece a trazer um calor no seu corpo. Esse calor que você, de repente, já está sentindo, é o peso da glória, é a presença de Deus. Pai querido, como nós bendizemos ao Senhor, como nós necessitamos de conhecer ao Senhor. Queremos, Pai de amor, e desejamos mais da sua presença. Mais da sua presença. Como Maria, Senhor Deus, nós queremos estar aos seus pés para aprender, para conseguir, Deus, contemplar o brilho do seu amor, do seu semblante, da sua face, descobrir as coisas que estão ocultas ainda, porque na medida em que nós sentarmos aos pés do Senhor, sabemos que o Senhor vai liberando mais, conseguimos experimentar, Senhor Deus, presença, unção, inexplicável, Senhor, a tua presença, conseguimos ser tomados por uma expectativa boa, de que coisas boas verdadeiramente vão acontecer, porque quando estamos na sua presença somos abençoados. Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque nesse momento, Senhor Deus, onde nós estamos juntos diante do Senhor, aos pés de Cristo, cada um tem uma necessidade que agora, Pai de amor, as correntes, os grilhões da ansiedade, o espírito da depressão, Pai de amor, tudo aquilo que é espírito de enfermidade, agora, em nome de Jesus, comece a ser excluído por causa da unção que cai do teu trono de glória. Senhor, entra nesse lar agora, Senhor, alcançando o coração da esposa, do marido, converte o coração da esposa ao marido, do marido à esposa, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Senhor, entra nessas áreas, Senhor Deus, que estão ainda precisando de salvação e salva essas áreas. Salva, Senhor Deus, livra do vício, livra da dependência química, Senhor Deus, livra do espírito da religiosidade. Pai de amor, que os nossos olhos possam se abrir para podermos ver o brilho, quanto bom o Senhor é. Nessa manhã eu ministro saúde agora, receba a saúde no seu corpo agora, receba a paz que excede todo entendimento, receba a alegria do Senhor, que é a alegria do homem interior, não do homem exterior. Nós oramos nessa manhã, Senhor, e queremos te agradecer, porque a cada dia que nós prestarmos bem atenção na sua palavra, que nós inclinarmos os nossos ouvidos e que nós guardarmos a sua palavra no centro do nosso coração, receberemos saúde, saúde física, emocional, saúde em todas as áreas. Nós oramos nessa manhã por saúde financeira, por novos negócios, por estratégias, por sabedoria, por compreensão, entendimento, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, cada necessidade, Senhor. Eu sei que o Senhor já atendeu, que o Senhor já abriu a porta de escape. Eu sei que o Senhor está pegando nas mãos de cada filho teu e nos conduz mesmo, Senhor. No nome de Jesus, nós entregamos nossa vida, nosso destino, nosso coração, nossa casa, lá, família, dificuldades, tudo nós entregamos nas tuas mãos e descansamos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Maravilhoso. Deus abençoe a todos, queridos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. É um privilégio para mim poder compartilhar. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Eu estou recebendo muito de Deus em poder compartilhar com vocês. Vocês não têm noção quanto. Tenho recebido muito, 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 muito. Então, é dando que se recebe. O que você recebeu, compartilha com alguém. Convida alguém. Seja a boca de Deus. Não tire os olhos daquilo que você recebeu. E com certeza, você vai ser o mais abençoado que já é quando você libera, quando você fala. Obrigado. Eu só posso agradecer a Mayara. Viu, Mayara? Muito obrigado. Obrigado a A gente todos. agradece. Obrigada. Maravilhoso, tio. Obrigada mesmo. Muito bom estar aqui. E sexta tem mais. Sexta tem mais. Vamos compartilhar sexta. Um dia abençoado, uma semana poderosa. Acredite, apenas uma coisa é necessária. Guarda isso. Vai trabalhando, vai no ônibus, vai no seu carro, meditando, e com certeza você vai assistir Deus trabalhando em seu favor. Isso é bondade. Gente, um beijo no coração de todos, hein? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Beijo no coração de vocês todos, hein? Beijo. Tchau, gente. Tchau, queridos. Bom dia, bom dia.